Antes de eu começar, irmão, quero lembrar que o pastor Washington está em viagem, amém? Volta terça-feira. Eu dei umas férias para ele, não remunerada. Aleluia. Amém, irmãos? Isaías 54, 17. Antes de começar o culto, eu estava ali conversando com a Bíblia ali. A Bíblia estava falando umas coisas para mim e testificando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E meu coração está pegando fogo para ministrar essa palavra para você. Queria que você recebesse essa palavra no seu coração como uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Isaías 54, 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, você a condenarás. Você é extraordinário. Esta é a herança. Fala assim: esta é a herança. Aleluia. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito. Fala assim: direito. Fala: direito que de mim procede, diz o Senhor. Quando o Espírito Santo falou para mim sobre essa palavra, ele falou para mim que tem pessoas que entrou por essas portas nessa noite, que está debaixo de uma palavra de condenação, uma palavra de juízo. E essa palavra tem machucado a sua vida, tem machucado a sua alma. E Jesus está falando para você hoje. Isaías, irmãos, ele é considerado como o profeta messiânico, porque Isaías foi o profeta que profetizou com mais exatidão a respeito de Jesus. Essa é uma profecia que já se cumpriu em Cristo Jesus. Ele profetizou 700 anos antes de Jesus se manifestar. Isaías estava falando que toda palavra que for lançada contra mim e você, em juízo, eu e você a condenaremos. Deus está falando para mim e para você hoje, que toda palavra que se levantou em você em juízo, é você que vai condenar. Como você condena essa palavra? Não recebendo ela no seu coração e entendendo que Jesus levou sobre ele essa palavra. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria livre de toda maldição, irmãos. Aleluia. Você está entendendo isso, irmãos? Essa é uma noite não de quebra de maldição, irmãos, porque quantos aqui já nasceram de novo, irmãos? Para você que nasceu de novo, irmãos, não tem mais maldição sobre sua vida. A Bíblia diz que Jesus levou sobre ele. O que pode haver sobre a sua vida, talvez pode haver até sobre a minha, é influência por falta de entendimento. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez maldição no meu e no seu lugar. Por isso que Isaías profetizou que todas essas palavras que são liberadas contra nós a condenaremos. Não é Deus que vai condenar, não é Jesus quem vai condenar, somos eu e você que vamos rejeitá-la em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus já quebrou na cruz do Calvário, irmãos. A Bíblia diz que sobre a minha e sobre a sua vida não vale encantamento, nenhuma palavra proferida contra mim e você que não venha do Senhor vai encontrar pouso, irmãos. Por quê? Porque sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Eu e você somos abençoados em Cristo Jesus. Por isso a maldição não encontra pouso no nosso coração. E essa palavra que foi enviada agora, foi uma palavra que foi enviada da parte de Deus para mim e para você. Essa palavra vai encontrar pouso e vai sarar
as nossas emoções, os nossos corações de uma vez por todas, irmãos. O apóstolo Paulo fala em Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chega de carregar sujeira, irmãos. Chega de carregar feridas. Chega de carregar coisas que o pecado do outro causou. Se alguém lançou palavra de maldição contra a sua vida, o pecado não é seu, é de quem lançou. Qual é o seu papel e o meu papel em Cristo Jesus? É condenar essa palavra. Como nós condenamos essa palavra? Perdoando em nome de Jesus, abençoando essa pessoa em nome de Jesus. Aleluia. Você entende que a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará? Então, se você semeia perdão, você vai colher alegria, você vai colher paz, vai colher cura, em nome de Jesus. Então, eu e você condenamos toda a palavra maldita que foi liberada sobre nossa vida, abençoando quem liberou essa palavra. Você rejeita a palavra e ama a pessoa. Aleluia. Amém, irmãos? É uma palavra que não desperta muito interesse, porque a palavra arrependimento e perdão parece que também foi fora de moda no meio do evangelho. E é bem certo, irmãos, eu não sou portador de más notícia. Você só vai me ver pregando boas novas, porque foi para isso que eu fui chamado. O evangelho é boas novas, mas ainda existem princípios estabelecidos na palavra, em Cristo Jesus, na nova aliança, para que essas boas novas se manifestem em nossas vidas. E uma delas é deixando as coisas que para trás ficam, irmãos. Não interessa para você a ferida. Na boa, irmão, posso falar uma coisa para você? Tem pessoas que feriu você, que talvez você esteja carregando esse machucado, essa ferida até hoje, que nem lembra o que fez com você, e está vivendo a vida dela, irmãos. E você está aí machucado, ferido, em vez de estar desfrutando daquilo que Deus tem para a sua vida. A palavra fala para nós hoje: levanta, resplandece, porque a luz do Senhor já brilha sobre você, sobre mim, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, evangelho, eu anoto as coisas, irmão, mas só Jesus. Evangelho, irmãos, é sobre contemplar Jesus e fazê-lo conhecido, irmãos. Só tem uma coisa, irmãos: as pessoas lá fora muitas vezes não querem o Deus que a gente quer pregar para eles. Sabe por quê? Por causa do nosso testemunho. As pessoas não querem o Deus que a gente prega porque elas olham para a gente e a nossa vida não condiz com o Deus que a gente prega. Por isso que a gente precisa contemplar Jesus, ser curado para curar, irmãos. Você entende que agora que você está aqui, acomodado nessa cadeira confortável, você nem sabe quem arrumou, esse arzinho ligado, que você nem sabe quem ligou, fresquinho, recebendo essa palavra, você está aqui agora, mas lá fora, gente que queria estar aqui, que precisava ouvir essa palavra. Então, irmãos, a igreja, ela foi levantada para contemplar Jesus e para fazê-lo conhecido. Então a igreja precisa ser curada, para que possa curar os de fora. Essa igreja, irmão, é um local de cura. Essa igreja é local de salvação, irmãos. Essa igreja aqui é lugar de amizade. Sabe, irmãos, a gente ouve cada coisa por aí que só é misericórdia. Eu cheguei a ouvir que pastor não pode ser amigo das ovelhas, que o líder não pode ser amigo dos liderados. Que coisa do inferno isso, irmãos. De onde tiram isso? Se eu não confio, se eu não sou amigo do meu líder, como é que eu vou confiar minha vida a ele? Se eu não confio no pastor Washington, na pastora Rosineide, como eu vou confiar minha vida a eles?
Se eu não confio no caráter do Edilberto, como eu vou confiar minha vida a ele, irmãos? Isso é mentira, isso é do inferno, irmão, porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos testemunhas vivas. Nós precisamos ser amigos, nós precisamos ser verdadeiros, fiéis. Precisamos guardar a vida um dos outros mais do que nunca, irmãos. Por isso a gente precisa andar em cura, sabe por quê? Porque quem é ferido fere, irmãos. Você percebe quando você chega num ambiente que só fala de Jesus, você já percebeu que o ambiente é maravilhoso? Você já percebeu que o ambiente é de paz? Às vezes você chega num lugar cheio de ferida, machucado. Quando chega lá você não vê ninguém falando de ferida, não vê ninguém falando mal de ninguém. Você só vê as pessoas falando de Jesus, adorando Jesus, louvando Jesus. Você vê o Jonathan aqui com o violão, louvando, rindo, como sempre, comendo a beça depois da cela. O ambiente é maravilhoso, irmão. Você já percebeu isso? Você sabia que quando Jesus, ele quer trazer alguém para a comunidade, ele vai procurar um lugar onde o amor dele é conhecido através dos irmãos? A Bíblia diz que quando nós nos amarmos uns aos outros, as pessoas vão conhecer Jesus através disso. Você sabia disso? Para isso nós precisamos, irmão, deixar de verdade as coisas que para trás ficam. E sabe qual é a boa notícia, irmãos? É que isso a gente não precisa fazer na força do nosso braço, irmãos. A gente só precisa crer que Jesus é suficiente, irmãos. O que Jesus fez é suficiente. Aí a gente vê uma narrativa por aí, irmãos. Eu perdoo, mas nunca mais vai ser meu amigo. Eu perdoo, mas nunca mais senta na mesa da minha casa. Você já imaginou se Jesus fizesse isso com a gente, irmãos? Eu te perdoo, mas no meu céu você não entra. Eu te perdoo, mas nunca mais você vai ministrar minha palavra para ninguém. Não me adora que eu não vou receber sua adoração. O evangelho, irmão, é muito mais profundo do que a gente tem vivido, e essas coisas precisam ser pregadas. E eu não sei se você percebe isso, irmãos, mas há uma unção de amor aqui hoje. A gente tem uma mania de distorcer a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que o pai exorta o filho que ama, e a gente distorce tanto a palavra, que a gente distorceu até a palavra exortar, irmãos. Porque quando a gente fala que Deus está exortando a igreja, o pastor está exortando a igreja, o entendimento que a gente tem é que o pastor está batendo na igreja. Exortar, irmão, quer dizer chamar para perto com o espírito de brandura para cuidar, para ensinar. Então a Bíblia diz que o pai exorta o filho que ama. Deus está nos chamando para perto, para nos sarar, para nos curar, para te livrar dessa dor que você está carregando. Isso é uma noite de cura, irmãos. Abre sua Bíblia comigo em Gálatas 3. Se você tiver a versão ARA, tá, Álvaro? Eu prefiro, que é igual a minha, vou projetar ali. Gálatas 3, 13 e 14. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 3, 13 e 14. A gente leu Isaías 54, 17. Agora a gente vai ler Gálatas 3, 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora pega isso aqui, irmãos. Essa palavra resgatar aí, no original, quer dizer libertar através do pagamento da pena. A Bíblia diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei, ou seja, Jesus pagou a pena. Jesus pagou no nosso lugar. Para quê? Para que nós não precisássemos pagar. O que isso quer dizer, irmãos? Você que nasceu de novo tem a sua vida resolvida em Cristo Jesus. Talvez você não sinta isso, talvez você não esteja percebendo isso, mas a verdade bíblica sobre a minha e a sua vida é que Jesus pagou a pena, Jesus pagou a culpa, Jesus já pagou para nós.
Você não precisa mais pagar essa pena. Você não precisa mais viver debaixo de maldição, porque Jesus, ele já pagou. Amém? Aí eu queria falar rapidamente, irmãos, sobre o que eu considero as três principais maldições da lei, que por causa da queda do homem no jardim trouxe para nós. A primeira, irmãos, que a gente mais vê hoje são as doenças. Assim como a ciência se multiplica, as doenças também se multiplicam. A gente ouve nome de doenças hoje que a gente nunca ouviu na vida. Se você for ficar vendo jornal, for ficar olhando internet, for ficar lendo notícia, todo dia você vai descobrir o nome de uma doença que você nem sabia que existia mais. Agora, qual é a boa notícia sobre isso? O que a palavra de Deus diz? Que Isaías profetizou há mais de 700 anos antes de Jesus se manifestar. É que certamente, verdadeiramente, coloca aqui para mim, por favor, Isaías 53, 4, 5. Bota o 1 primeiro, que o 1 é importante. Porque a gente só leu o 4 e 5, mas é importante a gente entender o versículo 1. Sobre toda a doença que a gente ouve hoje, o nome de qualquer doença, a Bíblia diz que o nome de Jesus é sobre todo nome. Então, qualquer nome de doença que você imaginar, pensar ou ficar sabendo, a Bíblia afirma que o nome de Jesus é sobre. E aí, Isaías fala assim, ó: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu na pregação? Você crê no que está sendo pregado? Aí o verso 4 diz assim, ó: certamente, verdadeiramente, ou seja, não tem dúvida, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras vamos ser sarados. A Bíblia diz: nós fomos sarados. Você entende que isso é uma condição espiritual em Cristo Jesus, que a gente recebe pela fé. Isaías profetizou isso aqui mais de 700 anos antes de Jesus vir. Nomes de doença que você e eu ouvimos hoje, a gente nem imaginava. Doenças que chegaram hoje, criadas em laboratórios, que a gente nem imaginava. Isaías já estava profetizando há mais de 700 anos antes de Jesus vir, que Jesus tinha levado sobre ele todas essas doenças. E aí, sabe qual é a boa notícia? É que essa profecia se cumpriu em Cristo Jesus, quando Ele se entregou na cruz por nós. Então, toda a doença que havia, que há e que possa haver, a Bíblia diz que Jesus levou sobre Ele, e você não é obrigado a carregá-la. Agora, como que eu recebo isso? Pela fé, porque a vida do justo, do crente, é pela fé em Cristo Jesus. E a gente precisa saber disso, porque a gente vai ver mais na frente que a fé tem uma voz, e a fé fala o que crê. Muitas vezes a gente fala que crê, mas a nossa fala nega o que a gente diz que crê. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele. Primeira maldição, didaticamente falando, né? Não propriamente dito. Uma maldição que Jesus levou sobre ele são todas as doenças, irmãos. Jesus levou sobre ele e cravou na cruz. Amém? E aí, aleluia. Tinha tanto texto para ler sobre isso, mas eu vou dar uma resumida. A outra coisa, irmãos, que Jesus levou sobre ele, que também é uma maldição que assola o mundo e que infelizmente assola a mente de filhos de Deus, foi a miséria, irmão. A Bíblia diz que Jesus levou a miséria sobre ele. A pobreza Jesus levou sobre ele. E aí as pessoas acham que para ser santo
você precisa, associe isso com humildade, à pobreza. E eu não estou falando, irmão, de você ser rico, de todo mundo ser rico, ter muito dinheiro. Eu estou falando de prosperidade, que é a ausência de necessidade. Amém? A Bíblia diz que Jesus levou a miséria. Jesus não levou só do povo de Deus, Jesus levou de todos, irmãos. Mas aqueles que nasceram de novo, a Bíblia diz que passa a ter direito. É direito de novo nascimento, você viver em prosperidade, em abundância, em provisão, em paz, em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua paternidade, no seu trabalho, no seu ministério, na sua casa, aonde você botar as mãos, vai abençoar, vai prosperar, porque Jesus conquistou isso para nós na cruz do Calvário, irmãos. Amém? O que acontece, irmãos? A Bíblia sempre vai falar que o justo vai viver da fé, e a gente precisa pegar essas coisas pela fé, irmãos, porque se a gente olhar a circunstância da vida de algumas pessoas agora, não condiz com o que a Bíblia diz, mas isso não quer dizer que o que a Bíblia diz não seja verdade, irmãos. Verdade é o que a Bíblia diz. O que muitas vezes nós estamos vivendo é uma mentira que nós aceitamos como uma verdade. E muitas vezes nós aceitamos como verdade porque nós não sabemos que é mentira. E a palavra de Deus precisa ser pregada para que essa verdade possa ser estabelecida no seu coração, para que quando vem a mentira, você saiba que é mentira. Você sabia que na Casa da Moeda, lá eles não estudam notas falsas? Lá eles estudam só a nota verdadeira. Por quê, irmãos? Se você conhece o que é verdadeiro, quando você pegar um falso, você vai saber que é falso. É por isso que a gente fala para você ler a sua Bíblia, irmão. Ver o que está escrito na Bíblia a teu respeito. Cuidado com o que você ouve na internet. Na internet se fala muita coisa, irmãos. Você sente muita coisa, eu sinto muita coisa. Mas o que a Bíblia diz de fato, irmãos, é a verdade para a nossa vida. E uma das coisas que é a maldição que Cristo levou sobre ele é a miséria, irmão. Deus não tem prazer na miséria. Deus não coloca ninguém na miséria para tratar, irmãos. Não, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Miséria é coisa do diabo, é coisa do homem caído. Jesus levou sobre ele a miséria. Você tem direito a uma vida bem-sucedida, você tem direito à provisão, você tem direito a uma vida de suprimento todos os dias para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós, né? Quando ele foi encravado na cruz, ele levou a doença, ele levou a miséria, e o que eu mais acho extraordinário, irmãos, a terceira coisa, que o fato de Jesus ter ido na cruz, ele resolveu para nós, foi a morte espiritual. Porque todas essas coisas que eu falei são frutos da queda do homem. Quando o homem pecou no Éden, né, todas essas coisas entraram. E aí a Bíblia lança uma promessa em Gênesis 3,15, que diz que viria um que nasceria da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. E esse que veio, e esse que a Bíblia profetiza já nasceu, que é Jesus Cristo, ele pisou a cabeça da serpente. A Bíblia diz em Colossenses que ele despojou o inimigo publicamente, os expôs, cancelou o escrito de dívida que era contra mim e você, irmãos. Jesus fez isso na cruz. Eu não sei o que falaram para você, eu não sei o que você aprendeu, mas isso é o que a minha e a sua Bíblia diz acerca de mim e de você. Ou seja, o novo nascimento em Cristo Jesus te deu direito de desfrutar da vida real de Jesus, te deu direito de ser resgatado ao plano original de Deus, que era viver no Éden, cultivando o jardim, comendo da árvore da vida. Mas porque o homem comeu do fruto do bem, comeu da árvore da vida, né? Os olhos dele foram abertos, que a Bíblia diz que não era para comer, o da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer, e aí todas essas coisas entraram. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele providenciou um plano de salvação, de resgate para mim e para você, irmãos. E você quer saber, a gente às vezes dá muito mais valor
no que o diabo diz do que a palavra diz. A gente conversa com crentes que a gente ouve muito mais falando do diabo, que o diabo me tentou, que o diabo está furioso. Irmão, o diabo tem que ficar furioso mesmo. Ou você acha que o diabo vai ficar batendo palminha para você? Você vê o diabo furioso, irmão, entenda, você está no caminho certo. Só tem uma coisa, a Bíblia diz que maior que está conosco do que aquele que está no mundo, irmãos. O diabo não tem poder, não tem autoridade sobre nossa vida. A Bíblia diz que Jesus despojou ele publicamente. Sabe o que quer dizer despojar, irmão? É desarmar, tirou toda a arma. Sabe quais são as armas que Satanás usa contra nós? São as que a gente entrega para ele. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor como leão que ruge. Ele não é o leão, esperando, procurando alguém para tragar. O apóstolo Paulo fala em Efésios, não deixe lugar ao diabo. Se o apóstolo Paulo fala isso, é porque pode dar lugar ao diabo, irmãos. Então você e eu precisamos vigiar. Como a gente vigia? Guardando a palavra, irmão. Se Jesus disse que nós somos sarados, aí você fala, mas e agora que eu estou enfermo? Sim, você pode até estar enfermo agora, mas o que a Bíblia diz é que Jesus levou, irmãos. Amém? E aí você precisa crer, eu preciso crer nisso, preciso confessar isso. A palavra de Deus diz em Hebreus que a gente não pode mudar a nossa confissão. Sabe o que quer dizer confessar, irmãos? É falar a mesma coisa. Jesus falou que nos supriria todas as necessidades em glória através de Cristo Jesus. O que eu vou falar? Eu posso até estar passando um momento apertado agora, mas a Bíblia diz que Jesus supre cada uma das minhas necessidades, e eu fico com o que Jesus diz. Senhor, obrigado, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades, e eu não nego o que Jesus diz. E quando você menos esperar, a provisão chega, irmãos. Amém? Vamos caminhar um pouquinho. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 2 e 3. Romanos 12, 2 e 3. Diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quase toda vez que eu prego, eu leio esse versículo. Para mim é segurança, porque toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro que a minha mente precisa ser conformada com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz transformai-vos. Você percebe, irmãos, que a gente pega uma porção de coisa que é para a gente fazer e joga na conta de Deus? A gente ora, Senhor, muda a minha mente, Senhor, transforma os meus pensamentos. A Bíblia diz, transformai-vos. Ou seja, a responsabilidade nossa da igreja, como? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é você renovar a sua mente? É você aceitar o que a Bíblia diz em detrimento do que você pensa ou do que você está vivendo. É você pegar o que a Bíblia diz, que não condiz com a circunstância que você está vivendo, e pega aquilo que a Bíblia diz e coloca sobre o que a circunstância está te mostrando. Você está entrando em acordo com o que a Bíblia diz. Aí a Bíblia fala, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Quando você concorda com a palavra de Deus, você é maioria com a circunstância, porque você com Deus é sempre mais. Amém, irmãos? Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você percebe, irmãos? A Bíblia está falando para a gente, está nos orientando aqui o apóstolo Paulo. Não pensa de si mesmo, não pensa o que você acha que é certo. Leia o que a Bíblia diz a seu respeito e começa a pensar nas coisas que a Bíblia diz a seu respeito. Aí a palavra diz, pensando nas coisas que são do alto, onde Cristo assentado está. Aí você vê, Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você percebe que nós renovamos a nossa mente quando nós permitimos a pensar como Deus pensa.
Aí você fala assim, mas como que eu posso pensar como Deus pensa se eu sou homem e não sou Deus? Bota para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, 16 aí. Isso eu quero ler junto com você. Aí a gente ouve falar lá em Isaías 55, que foi uma palavra escrita para um povo que não tinha nascido de novo ainda, um povo que não era cristão, né? A palavra diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, e a gente ouve os crentes falando assim, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Sim, isso foi uma palavra que foi escrita lá na velha aliança para um povo que não tinha nascido de novo, que não tinha o Espírito de Deus dentro. Agora olha o que a Bíblia diz a respeito de nós na nova aliança. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Se a palavra terminasse aí, não estaria tão legal, mas a palavra continua. Nós, porém, fala assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia, irmãos. Você entende que a vida do cristão é pela fé? Como eu renovo minha mente? Eu entendo que hoje eu tenho a mente de Cristo em mim, o Espírito Santo habita dentro de mim, nasci de novo, e hoje eu tenho total condição de pensar exatamente como Cristo pensa a meu respeito. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo, então eu escolho pensar como Cristo, porque a graça é isso, a graça é uma condição que Deus nos dá de escolher a coisa certa. A graça é uma condição que Deus nos dá de andar em santidade e não pecar. Eu por muito tempo falei que pecado era um acidente de percurso na vida do cristão. Tem hora que até pode ser, irmãos. Distraído a gente dá um mole, mas normalmente quando a gente peca a gente sabe que vai pecar. A gente escolhe que vai pecar. E a palavra tem base firme para nós em Romanos 6. O apóstolo Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia, irmão. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Todas essas coisas que eu estou pregando para você, que eu estou lendo aqui na Bíblia para você, são pela fé. E todas essas coisas que eu estou falando para você, eu e você temos condições de viver, porque a graça de Deus nos dá a condição de vivê-las, porque Deus nunca vai nos pedir algo sem antes ter nos dado condição, senão ele seria injusto. Aleluia. Se eu fosse você, daria um glória a Deus bem grande agora. Aleluia. Aleluia, irmãos. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente está com conceitos tão formados a respeito de algumas coisas, e muitas vezes tão errados, que quando a gente ouve a verdade, a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Se você estiver pensando assim, ainda vai. O pior é quando a gente rejeita logo, como eu fiz uma vez, irmão. Quando Deus começou a renovar minha mente para a palavra da graça, eu tive uma experiência, minha esposa ri quando eu conto. Há muitos anos atrás, eu estava lendo um livro de um autor que eu gosto muito, e num determinado momento ele fala alguma coisa, irmãos, que ia totalmente contra o que eu ensinava na igreja, os irmãos, e para mim aquilo era uma verdade absoluta o que eu pregava. E ele fala uma coisa no livro que ia totalmente contra o que eu pensava, irmãos. Bom, eu fiquei tão chateado com aquilo, que eu falei, não é possível que ela está falando essa heresia. Peguei o livro e joguei longe. Estava assim, deitado na cama. Minha esposa estava no computador, no 186, né? Estava no 186 lá na internet de escada. O que foi, amor? Chegou, não, o que foi, Nem? Ela me chamava de Nem, agora ela cresceu, me chama de amor. Aí falei, amor, não é possível. Uma heresia dessa no livro. O que foi, amor? Falei, não é possível, eu não quero nem ler. Se você não lê, eu não vou saber o que é. Lê para mim. Aí eu peguei e li para ela e falei assim, ele deixou algum versículo, algum texto bíblico? Falei, deixou, mas eu não quero nem ler isso. Ela falou, amor, lê por favor, lê pelo menos o versículo. E eu peguei e li o versículo. E quando eu cheguei na metade do versículo, meu semblante foi caindo, foi caindo, foi caindo. E sabe qual foi a consequência disso, irmão? Eu tive que chegar na frente da igreja que eu pastoreava e ensinava e falava assim, eu estava pregando errado. A Bíblia diz isso, isso e isso. Você entende, irmãos? Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Quem chega aqui tem uma responsabilidade muito grande do que está falando. Você entende que eu tinha uma palavra, que eu sei que era bênção, porque era a palavra de Deus, irmãos. Eu ia dar continuidade na última pregação.
Eu queria muito pregar sobre aquilo que eu amo pregar, sobre oração em língua, sobre vida no Espírito, eu amo. Mas o Espírito Santo falou assim, não é essa a palavra. Você entende, irmãos, que é uma responsabilidade muito grande. Eu estava ali, Senhor, por que o Edil me pediu para pregar no lugar dele? Pô, manda o pastor Edil. Ele começou a falar aqui, eu falei, vai, continua. Você entende, irmãos, que é uma responsabilidade. Eu não estou falando para você coisa da minha cabeça, irmãos. E eu sei, irmão, que é um desafio para mim estar falando isso aqui. Eu sei que tem pessoas que estão olhando para mim e estão pensando, pô, é isso mesmo. Eu nunca vi esse pastor aí pregar. Irmão, estou olhando para você a Bíblia. Amém? Nós escolhemos, irmãos, o que vamos fazer com a palavra que nós ouvimos. Sabe qual é o bom na graça, irmãos? Que nós temos o Espírito por dentro. E a gente só anda no erro se quiser. É uma escolha nossa. Certamente você tem uma Bíblia em casa. E se você for no aplicativo do teu celular, você tem a versão que você quiser. Sabe, hoje, irmãos, nós podemos ouvir o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Internet a gente arruma em qualquer lugar, meu. Se a internet caiu, você vai no açaí, conecta na internet lá, fica lá no cantinho vendo uma mensagem. Então, irmão, nós somos indesculpáveis, nós somos a geração indesculpável de verdade, irmão. Porque nós somos a geração mais informada de todos os tempos. Mas posso falar uma coisa para você, irmão? Informação sem prática não muda a nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida do homem. O Evangelho é o poder de Deus para restaurar a vida do homem. E eu vou falar uma coisa para você. Você não é coitadinho, eu não sou coitadinho. Não importa o que fizeram com você, não importa o que falaram para você. A partir de hoje, irmãos, você é indesculpável em carregar essa ferida dentro de você. Se você quiser cultivá-la, irmão, come dos frutos. Mas se você quiser comer do fruto da árvore da vida, vem comigo, irmão. Aleluia. Hoje é uma noite de cura, irmão, para a sua alma. E eu vou falar uma coisa para você. Talvez tenha até alguma enfermidade física que você esteja enfrentando, que é fruto dessa ferida. E a palavra para nós hoje é: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Sabe o que é vergonha, irmãos? Vergonha é carregar ferida e derrota, tendo a chave da vitória na mão. Vergonha é você morrer na miséria, com um baú na tua casa, com a chave na tua mão. Vergonha é você comer areia com um atum lá no freezer, hein, Dudu? Se não foi na célula de Arraial, perdeu o atum. Comi atum na terça, comi atum na quarta. O almoço lá foi atum. Sabe, irmãos, Deus tem um melhor disponível para mim e para você, irmãos. E nós precisamos decidir desfrutar disso. Sabe, irmãos, aquela pessoa que você pensa que precisa de Jesus, ela precisa de ver essas coisas se manifestarem na sua vida. Sabe que eu tenho 5 irmãos, tem 4 irmãs e um irmão. Eles ainda, pelo menos que eu saiba, não confessaram Jesus. Tem uns que parece que são mais crentes do que eu, mas todas as vezes que eles passam perrengue, é para mim que eles correm. Sabe o que eles falam para mim? A palavra do Ronaldo acalma a gente. Eu falo para ele: não é a minha palavra, eu só falo a Bíblia para vocês. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos testemunhas vivas. Então deixa Deus curar você. Sai dessa, irmão. Fala para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: ó, sai dessa. Olha bem dentro do olho dele assim. Fala assim: ó, sai dessa, irmão. Sai dessa. Rompe, anda em cura. Sabe, irmãos, esses encontros são maravilhosos. A reunião dos santos é maravilhosa. A Bíblia diz que tem bênção que Deus só derrama na comunhão dos santos. Mas vou te falar,
uma vida devocional diária vai fazer com que você leve uma vida sarada para sempre. Você não pode mais, irmãos, depender de estar num culto para receber uma palavra dessa, para sair daqui mais animado. Para daqui a 2 dias você receber uma palavra de afronta, receber de novo, ficar ferido 5 dias e esperar chegar no próximo domingo para receber outra palavra. Pega essa palavra que você recebeu hoje, põe em prática na tua vida, irmãos. Entra no teu quarto, pega essa palavra, confessa ela em cima da tua dor, irmãos. Todos os dias, tira um tempo, meia hora de adoração, meia hora de louvor, de confissão da palavra. Procura servir alguém, irmãos. Eu tive muita experiência na pandemia, irmãos. Na pandemia a gente pensou, teve muito crente que pensou que não era mais abençoado, irmãos, porque secou tudo. Aí quando você olha para o lado, as pessoas só estão precisando de uma palavra, você está preocupado com dinheiro. Tem gente pulando do 10º andar. O cara era milionário, era trilionário, ficou milionário, se suicidou. E a gente com a palavra da verdade, a palavra de vida, irmão, que a pessoa precisa. Sabe, irmão, bênção não é só dinheiro, não. Um perdão também abençoa. Um pedido de perdão também salva. Aleluia. Sabe, irmão, no final de tudo, Jesus nos ama incondicionalmente. Jesus, ele decidiu, irmãos, nos amar incondicionalmente. Jesus conhece, tem a nossa vida na palma das mãos dele. Jesus tem os nossos dias contados. Jesus sabe o que você vai passar amanhã, irmãos. Por isso ele morreu há mais de 2000 anos atrás. Sabe, isso parece, irmãos, um jargão, mas isso é uma verdade. Você sabe por que Deus virou as costas para Jesus na cruz? Você sabe? Para nunca mais, irmãos, ele virar as costas para nós. Você sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para Deus, para nos resgatar e nos remir de todas essas coisas, irmãos. Se Jesus tivesse renunciado à cruz, se Jesus tivesse renunciado a levar todos os nossos pecados, todas as nossas doenças e as nossas dores, nós não poderíamos hoje estarmos aqui recebendo essa palavra de cura. Se Deus tivesse se voltado para Jesus e tido pena de Jesus, não, meu filho, desce da cruz, não faz isso não. Se Jesus tivesse decidido não obedecer ao Pai, irmãos, nós não poderíamos desfrutar disso tudo. E o que a gente vai fazer com esse sacrifício de Jesus, irmão? Você acha que Jesus não foi caluniado? Que não feriram Jesus? O que Jesus fez com isso, irmãos? Você lembra dos 2 ladrão na cruz? Você lembra o que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você fala assim, mas foi Jesus que falou isso. Tudo bem, você lembra de Estevão? Que foi apedrejado, que ele virou e falou assim, ó, Jesus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Deus nos deu condição disso, irmão, de perdoarmos. E vou te falar, na boa, perdoar é o ato mais inteligente de um ser humano. Porque incondicionalmente, quem não perdoa é como se estivesse tomando veneno esperando que o outro morresse. Você já parou para pensar nisso? Porque no fim de tudo você está ferido e quem te machucou não está nem aí. Então, em nome de Jesus, irmãos, hoje é a noite de cura. Queria que você ficasse de pé, por favor, em nome de Jesus. Queria fazer 2 convites, irmãos. Quero orar com você, por você. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ou se porventura já fez isso, mas se distraiu e foi dar uma voltinha por aí, e está fora da comunhão com os irmãos, a igreja, e quisesse retornar hoje, quisesse renovar essa aliança,
com a igreja, com Jesus. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu quero lembrar para você que a Bíblia diz que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Se você quiser se livrar de toda a condenação, entregue sua vida para o Senhor, porque estando nele não haverá condenação sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém. E outro convite que eu queria fazer: você que entrou nessas portas nessa noite e que recebeu uma palavra de afronta, que foi caluniado, e por causa disso você está carregando uma ferida, uma tristeza no seu coração e não está conseguindo liberar, e você sabe, porque sabe que isso está prejudicando a sua vida, está prejudicando de você romper, talvez até de você exercer o seu ministério que Deus confiou a você. Queria que você saísse do lugar, viesse aqui na frente, que a gente também queria orar por você em nome de Jesus. Queria que você fosse corajoso. Nós somos uma família, nós não estamos nos expondo diante de homens, nós estamos nos colocando diante de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um. Talvez sozinho você não esteja conseguindo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, a gente vai orar com você, vai abraçar você. Isso, seja corajoso, em nome de Jesus, irmãos. Aleluia, aleluia. Olha, eu vou falar uma coisa para você, irmãos. A Bíblia diz que o justo ele vive da fé. Só a atitude que você tem de se expor para Deus já recebeu. Aleluia. Eu sei que tem mais gente aqui, e eu não sei porque eu conheço a sua vida. Eu sei porque sei no meu espírito que existem pessoas aqui que ainda estão machucadas, que precisa liberar perdão. Você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, você vai orar junto com você, e você vai sair daqui totalmente diferente. Mas todo dia essa o dor, pecado vem, em nome de Jesus. me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Mas todo dia o pecado vem. O que você escolhe nessa noite? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Quem é abençoado nesta noite, declara: eu sou abençoado, sou vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, não é verdade? Todos os dias me chama, mas todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Mas todo dia o pecado vem e vem e vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Quem que morreu nesta noite? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. já morri pra
minha vida agora eu vivo